Atos dos Apóstolos, no capítulo 16. Atos 16, a leitura vai ser feita do versículo 16 até o versículo 18. Atos dos Apóstolos 16, de 16 a 18. Enquanto os irmãos estão procurando, eu não posso deixar de registrar, a nossa emoção aqui do Júnior louvando a Deus com esse hino, Não só Simone, mas eu creio que todos nós, tanto em casa quanto aqui, viajamos aqui, com saudades do nosso coro, do nosso coro. E nós esperamos que muito em breve, meus irmãos, nós vamos poder novamente ver o coro, o quarteto, os conjuntos, tudo participando, a igreja lotada. Ore por isso, querido, não deixe de orar não. Peça ao Senhor, clame, o Senhor Ele está com os olhos abertos, os ouvidos atentos à oração feita pelo seu povo. Ore, Senhor, dá fim a essa pandemia. Ore por isso, para que nós possamos voltar ao nosso cotidiano, à nossa vida normal, o mais rápido possível. Tem um tempo pré-determinado, nós não sabemos que tempo é esse, mas nós cremos que há um Deus que pode abreviar todos os tempos, segundo a sua vontade. Amém? Atos 16, de 16 a 18, vamos fazer leitura alternada, tá bom? Leitura alternada. Mesmo que a minha versão seja um pouco diferente dos irmãos, eu vou ler o 16, irmão 17, e no 18 vamos ler todos juntos, tá bom? Amém? Certo dia, indo nós para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. E isto fez ela por muitos, todos juntos, vamos? E isto fez ela por muitos dias, mas Paulo, voltou-se e disse: Espírito, em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. Na Nova Versão Internacional está assim: ela continuou fazendo isto por muitos dias. Finalmente Paulo ficou indignado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo eu lhe ordeno que saia dela. E no mesmo instante o Espírito a deixou. Amém? Aplica, Senhor, a tua palavra aos nossos corações, usa teu servo conforme a tua vontade. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus, amém. Você pode assentar. O Evangelho que liberta. O Evangelho que liberta. E aí você pode começar a imaginar, liberta do quê? Meus irmãos, liberta de todas as artimanhas do inimigo. O Evangelho de Jesus Cristo que liberta o homem da escravidão do pecado. O Evangelho de Jesus Cristo que liberta o homem, o ser humano. Quando eu digo homem, estou falando da humanidade, que tem poder para libertar o ser humano das garras de Satanás, das prisões do inimigo, dos enganos desse mundo, libertar o homem das artimanhas e das armadilhas da carne, do pecado e do diabo. O Evangelho que tem poder, meus irmãos, que é poder de Deus para a salvação, tanto daquele do grego, como do judeu, como de cada um de nós, espalhado em toda a face da terra. Qualquer ser humano, por meio do Evangelho de Cristo, que é pregado pela igreja do Senhor, tem condições de ser liberto pela fé em Cristo Jesus. Esse Evangelho, Paulo vai dizer: não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê.
Pela fé em Cristo Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, fomos libertos, as cadeias se quebraram, as correntes se romperam, tudo que nos prendia à carne, ao mundo e ao pecado, em Cristo Jesus nós vencemos, e estamos vencendo de fé em fé, porque de fé em fé nós caminhamos. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, verso 6, ele é a conclusão do texto que nós lemos agora. Ele diz assim, o texto diz assim: estes que têm alvoroçado o mundo, chegaram também aqui. Estes que têm alvoroçado o mundo, chegaram também aqui. No finalzinho, eu quero falar sobre esse versículo. Esse evangelho que liberta, ele é pregado por servos do Deus Altíssimo. Meus irmãos, o texto que nós lemos é um episódio da vida do apóstolo Paulo, quando ele está nas viagens missionárias, na primeira viagem missionária dele, e ele está ali com, provavelmente Lucas estava com ele, Silas estava com ele, e eles estavam ali passando por aquela cidade, e quando entraram por aquela cidade, o texto diz que uma menina, e o termo para menina ali provavelmente tem a ver com adolescente, uma menina quase jovem, saindo da adolescência, diz que uma menina era escrava, e ela, sendo escrava, ela tinha um espírito imundo que a possuía, e ela dava consultas, falar nesse linguagem para todo mundo poder entender. Era como aquela menina que dava consultas para aqueles que queriam saber o futuro. Aquela história de você procurar alguém que é possuído por um espírito, e esse espírito fala do que vai acontecer, como é que está a sua vida, de onde estão as coisas, e a pessoa vai se consultando aos demônios, pensando que está falando com um espírito iluminado. O texto diz que quando Paulo e Silas passavam por ali, no verso 17 diz assim: essa moça seguia a Paulo e a nós gritando: estes homens são servos do Deus Altíssimo e lhes anunciam o caminho da salvação. E aí você para pensar: mas pastor, um espírito imundo, um demônio que possuía aquela menina, e que apontava para Paulo e Silas e falava a verdade, e falava quem eles eram, e denunciava a eles da verdade, de que eles eram servos do Deus Altíssimo, e que anunciavam o caminho da salvação. Exatamente isso, meus irmãos, porque o inimigo sabia quem eram Paulo, Silas e Lucas. Eu digo Lucas porque Lucas é o escritor de Atos dos Apóstolos, né? E quando ele diz assim, ele coloca aqui nós, né? Na terceira pessoa do plural, ele coloca, essa moça seguia a Paulo e a nós, e aí ele está falando ali de Silas e ele também, gritando: estes homens são servos do Deus Altíssimo e lhes anunciam o caminho da salvação. Quem são esses homens que estão alvoroçando o mundo? São os servos do Deus Altíssimo que vos anunciam ao caminho da salvação. Se nós perguntássemos nos dias de hoje, como nós estamos vendo, quem são esses homens que estão alvoroçando o Brasil? Aí você ia dizer, são os cabos eleitorais, né? Você ia dizer, são os deputados, os candidatos a vereadores, são os candidatos a prefeitos, que estão fazendo uma confusão nesse dia a dia. Você para ver aí, liga a televisão para ver o horário político, né? Você tem que tomar cuidado, porque senão você ri do início ao fim, né? Uma coisa que deveria ser séria, mas você às vezes morre de rir, vendo as figuras que aparecem ali, querendo o seu voto para representar você. Querendo representar você na Câmara dos Vereadores ou na Prefeitura. Mas, meus irmãos, Paulo, Silas, Lucas, os servos de Deus estavam andando por aquela cidade, eles não estavam querendo entreter ninguém, não estavam querendo fazer que ninguém rir, não estavam querendo chamar a atenção para eles, eles estavam ali proclamando o Evangelho de Jesus Cristo. E o diabo sabia disso. O inimigo das nossas almas sabia disso. E aquela menina possessa
daquele espírito de adivinhação, ela começava a proclamar: estes homens são servos do Deus Altíssimo. O evangelho que liberta é pregado pelos servos do Deus Altíssimo. Você é um servo do Deus Altíssimo. Você é uma serva do Deus Altíssimo. Dos seus lábios, do teu coração, da ação do Espírito Santo pela tua vida, a autoridade na proclamação desse evangelho, que é o caminho que aponta, anuncia o caminho para a salvação, pregando contra a nossa pecaminosa maneira de viver. Paulo e Silas, meus irmãos, andavam por aquela cidade e anunciavam o evangelho, dizendo que era necessário que o ser humano se arrependesse, que o homem e que a mulher, longe de Deus, se arrependesse dos seus pecados e aceitasse Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. Eles pregavam naquele lugar e dizendo assim: olha, e essas práticas que vocês têm não estão de acordo com a vontade de Deus. E meus irmãos, o texto você vai continuar lendo e vai ver que Paulo e Silas, eles são presos por causa disso. Mais na frente você vai ver que eles vão ser açoitados. Tantas coisas acontecem na vida, eles são presos, açoitados, encarcerados por causa disso. No texto do capítulo 17, já é o final, quando Paulo e Silas já foram soltos, tudo já aconteceu, as autoridades ainda vão procurar eles, não encontram Jason, que era um crente, e levam Jason preso. E cadê eles? Onde eles estão? E alguém diz assim, não encontrando, prenderam Jason, e diz assim: estes que têm alvoroçado o mundo, chegaram também aqui. Não alvoroçaram com as suas candidaturas, com as suas piadas, com as suas gracinhas, mas alvoroçaram pregando que o homem devia se arrepender, porque Jesus Cristo veio salvar e libertar o homem do pecado. Essa era a mensagem pregada pelos servos do Deus Altíssimo. Quem são esses homens que estão alvoroçando o mundo? São aqueles que não estão de acordo com os costumes e o pecado do mundo, mas estão pregando contra ele. São aqueles que estão combatendo isso que para muitos é normal, mas que a Bíblia condena. São esses que estão pregando contra a nossa maneira de viver. Porque Deus não se agrada do pecado, mas Ele ama o pecador. Essa era a mensagem. Eles são servos do Deus Altíssimo. Hoje nós podemos mais do que nunca dizer: eles são servos do Deus único, do Deus Todo-Poderoso, do Deus que ama, do Deus que se interessa pelo ser humano, pelo pecador, que quer resgatá-lo e que providenciou um meio para que isso acontecesse. Esses que estão incomodando, alvoroçando o mundo, eles são sal e luz, sal da terra e luz do mundo. Eles vieram fazer diferença por meio da ação do Espírito Santo na vida deles e da mensagem do Evangelho no seu dia a dia. Meus irmãos, parece que nós estamos vivendo dias em que os crentes não incomodam mais. Parece que a gente não tem mais alvoroçado o mundo. Parece que as coisas estão muito tranquilas. Houve uma época, agora já está passando, mas houve uma época até pouco tempo, 2, 3 anos atrás, que ser crente virou moda. A gente estava vendo uma leva de atores e atrizes virando crentes, de repente, chamados de evangélicos, né? Vimos muito isso. Mas de repente vocês perceberam que quando começou a se debater de que para ser cristão precisava viver como Cristo, então abandonar a prática do pecado, essa era passou. A parte da moda passou, meus irmãos, como qualquer moda. Porque quando chega no momento do negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz, vem, segue-me, aí as pessoas vão saindo. Como no discurso de Cristo, do próprio Jesus, que disse: aquele que não comer a minha carne, não beber o meu sangue, não é digno de mim. Duro é esse discurso, quem pode aturar? E foram embora. E Jesus vira para os apóstolos e diz assim: vocês também não querem me deixar? E Pedro então fala: Senhor, para quem iremos nós? Só Tu tens as palavras de vida eterna.
Quem são esses que estão alvoroçando o mundo? Aqueles que verdadeiramente estão pregando o verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo. Se eles são sal e luz, o sal modifica o gosto daquilo onde ele é colocado. A luz, ela ilumina, ela desfaz as trevas da onde ela aparece, incomoda, alvoroça. O sal e a luz. Nós, como crentes em Jesus, nós não precisamos, meus irmãos, chatear ninguém, alvoroçar, fazer a diferença. Não quer dizer deixar a gente com raiva da gente, né? Não é botar o som, lá o seu louvor, no último volume, para que o vizinho fique com raiva de você porque não consegue ouvir a televisão. Não, isso quem faz é o mundo, que bota o funk no último volume, abre a tampa do carro virado para a tua janela. Isso quem faz é o mundo, não é o crente. Mas nós alvoroçamos o mundo em amar, em respeitar, em ser luz, em pregar Jesus Cristo, em fazer diferença, em não aceitar suborno, em sermos corretos com as nossas partes financeiras, em não aceitarmos mentira e não mentirmos, andarmos corretos em tudo que fazemos, não aceitarmos propina, não colocarmos gato na nossa rede elétrica, não falamos mentira. Tudo isso incomoda demais o mundo, meus irmãos. Tudo isso incomoda. Esses que alvoroçam o mundo, que vivem as suas vidas segundo os passos de Jesus Cristo, que não vivem metidos em confusões, em brigas, em litígio, que não fazem escândalos no meio da família, esses é que alvoroçam o mundo positivamente, porque esses têm a autoridade de pregar Jesus Cristo como o único caminho. Quem são esses? O verdadeiro Evangelho, o Evangelho que liberta, ele é pregado por servos do Deus Altíssimo. O Evangelho que liberta, meus irmãos, é a mensagem do caminho da salvação. Hoje, o Evangelho está sendo colocado como muita coisa que ele não é. O Evangelho que liberta é o Evangelho que é pregado, o único Evangelho, a boa notícia de salvação em Cristo Jesus. A palavra Evangelho é justamente isso, boa notícia. E o Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia que só Jesus Cristo salva, que há esperança em Cristo Jesus, que o mundo pode ser salvo, as pessoas podem se render ao Senhor através de Cristo Jesus. Esse é o Evangelho. A parte B do versículo, aquela menina endemoniada, ela dizia: estes homens são servos dos Deus Altíssimo e lhes anunciam o caminho da salvação. É interessante, meus irmãos, que o inimigo, usando aquela menina, fala a verdade sobre aqueles homens. E há um dito popular que diz que quando Deus quer, até o diabo prega, né? Quando Deus quer, até o diabo prega. Eu olho, meus irmãos, para esse momento aqui e fico pensando: mas essa menina, coitada, tomada por um espírito imundo, e ela podia dizer: olha, eu tenho a verdade para vocês. Ela poderia dizer: não, venham para mim, eu vou comunicar para vocês umas boas notícias aqui. Mas não, ela parou, e todas as vezes, o texto diz que isso se repetiu muitas vezes. Todas as vezes que Paulo, Silas e seus irmãos ali passavam, ela apontava, levantava em alta voz e proclamava: estes são servos do Deus Altíssimo e lhes anunciam o caminho da salvação. Sabe o que o diabo estava falando ali, meus irmãos? O diabo estava dizendo assim: olha, não sou eu que anuncio o caminho da salvação para vocês, são eles. Eles anunciam o caminho da salvação. E hoje, meus irmãos, tem gente deixando de pregar o caminho da salvação. O caminho da salvação, meus irmãos, o Evangelho, não é o caminho do prazer, não é o hedonismo. Hedonismo é a prática de querer o prazer a qualquer custo. O importante é ser feliz. Você já ouviu essa frase?
Os dias de hoje é essa frase que está nos lábios da maioria das pessoas que não conhecem Jesus. O importante é ser feliz, né? Se eu bebo, se eu fumo, se eu me drogo, se eu roubo, o importante é ser feliz. Se eu tenho 2 maridos, 2 esposas, eu saio com todo mundo, o importante é ser feliz. Essa é a prática da busca pelo prazer a qualquer custo, doa quem doer. Esse não é o Evangelho. Não é o caminho da riqueza. Tem gente achando que só vai ser feliz quando for rico. Tem gente achando que na riqueza vai ser suprida todas as suas necessidades. Não é o caminho da prosperidade financeira, porque a prosperidade que a Bíblia ensina é uma prosperidade que vai muito além da questão financeira. A gente parar e ouvir Jesus pregando sobre o rico e o Lázaro, você vai ver que feliz não era o rico. Só que esse texto, quem prega o caminho da prosperidade, a teologia da prosperidade, não lembra desse texto. Não, o caminho do Evangelho não é esse. O caminho da salvação não é o caminho da facilidade. Hoje, meus irmãos, muita gente pregando o Evangelho da facilidade, dos atalhos, do jeitinho, né? Do jeitinho. Venha como está, fique como está tudo bem, Deus ama todo mundo, no fim Deus vai salvar todo mundo, não se preocupe com isso, Deus te ama, vai dar tudo certo, vamos vivendo, viva a sua vida do jeito que você está, é só você estar aqui, você faz a sua caridade, você anda, faz a sua bondade, o seu jeitinho, né? Ama todo mundo, aceita todo mundo como é, está tudo bem, e vamos vivendo, porque no fim vai dar tudo certo, Deus é amor, e Ele vai salvar todo mundo. Ele sempre dá um jeitinho de salvar todo mundo. Vocês sabem que quem dá jeitinho não é Deus, né? Quem dá jeitinho é o diabo. Vocês conhecem a história, né? Do jeitinho. Um homem que estava, né? Chegava lá foi até o céu, né? Foi até o céu. E aí falaram para ele assim, olha, abriram o livro da vida. Ele morreu, chegou na porta do céu, abriram o livro da vida, procuraram o nome dele e falou assim, olha, seu nome não está aqui. Infelizmente você não vai poder ficar no céu, você vai ter que ir para o outro lugar. Não, peraí, que isso, rapaz? Não dá para dar um jeitinho aí, não? Não, não dá jeitinho, aqui no céu não tem jeitinho. E aí pegou o elevador e desceu. E quando chegou na porta do inferno, aí o demônio que o recebeu, falou, qual o seu nome? Aí ele é fulano de tal. Ele abriu os livros lá do inferno, olhou. Ih, rapaz, o teu nome não está aqui não. Você não vai poder ficar aqui não, que o teu nome não está aqui não. De repente uma voz lá de dentro diz assim, dá um jeitinho e deixa ele entrar. No inferno com jeitinho se dá um jeitinho para ir para o inferno. Dá um jeitinho aí, deixa ele entrar. E colocaram ele para dentro. Não há atalhos, o Evangelho de Cristo não há atalhos. Jesus disse que o caminho é estreito, apertado o caminho e estreita a porta que conduz à salvação. Não é qualquer caminho. O Evangelho de Cristo, o caminho da salvação, não é qualquer caminho. Todos os caminhos levam a Deus. Não é verdade. Jesus em João 14,6 ele diz assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele é o caminho. Se não for por Jesus, não há como ir a Deus. Ele é o caminho. Não é o universalismo nem o ecumenismo. Não é o caminho do universalismo. Universalismo, no fim Deus salva todo mundo. Ecumenismo, não, todas as religiões levam a Deus. Queridos, a Bíblia ensina que religar é religar o homem a Deus. A única religião que religa o homem a Deus é a Igreja Batista? Não. É a Assembleia de Deus? Não. É a Ubanda? Não. É o Candomblé? Não. A única religião que liga o homem a Deus é Jesus Cristo. É Jesus Cristo.
Ele tem condições, por causa do sacrifício dele na cruz do Calvário, ele tem condições de pegar o homem pecador, arrependido, lavar os seus pecados do seu sangue que foi derramado na cruz, pegar ele pela mão e apresentar diante de Deus, porque ele é o único caminho que leva o homem à salvação. Você já parou para pensar, querido, sobre isso? O Evangelho, a mensagem do caminho da salvação, fé em Jesus Cristo, arrependimento dos seus pecados e perdão por Cristo Jesus, para nos religar com Deus, Criador e sustentador de todas as coisas. Se alguém falar, todos os caminhos levam a Deus, uma vez eu ouvi um pastor dizer assim, é verdade. Eu falei, eu estranhei, como pastor, todos os caminhos? Não, todos os caminhos vão levar diante de Deus, mas quando chegar diante de Deus, ele vai dizer, apartai-vos de mim, malditos, e vinde benditos de meu Pai. Todo mundo vai chegar diante de Deus, no dia do juízo, né? No dia do juízo. Mas Jesus é o caminho, o único caminho que nos leva à salvação. Jesus. O Evangelho que liberta, meus irmãos, proclama nos dias de hoje que a solução é Jesus Cristo. Estávamos falando hoje pela manhã sobre isso. A nossa confiança, né? Vamos dizer, vou dar um voto de confiança. Você hoje deu um voto de confiança em alguém, não foi? Você hoje foi lá e botou o número da pessoa lá, confirmou, né, e deu um voto de confiança em alguém. Mas a sua confiança está em quem? É nessa pessoa? A nossa confiança está em Deus, meus irmãos. Porque mesmo que quem seja eleito não seja quem a gente escolheu, nós continuamos confiando em Deus. Hoje pela manhã nós estávamos falando sobre a vida de Ananias, Azarias e Misael. E como porque eles decidiram se firmar com o Senhor, agradar a Deus, eles foram lançados na fornalha. Como eles não adoraram a imagem que o rei fez, né? Eles não se prostraram diante daquele ídolo, e eles foram lançados na fornalha. Meus irmãos, antecedendo o momento deles serem lançados, o rei, ele deu uma oportunidade para eles. Olha, eu estou sabendo que vocês não se prostraram, então eu vou fazer o seguinte, eu vou mandar tocar os instrumentos de novo, e vocês vão ter a oportunidade de se prostrar diante da minha imagem, que eu fiz, do ídolo, e aí se vocês se prostrarem, aí eu não jogo vocês na fornalha. E Ananias, Misael e Azarias, né, que eram os nomes hebraicos deles, e Sadraque, Mesaque e Abidnego, porque tentaram mudar o nome deles, mas não mudaram em quem eles criam. E eles disseram assim, o nosso Deus, o Deus único e todo-poderoso, a quem nós servimos, Ele pode nos livrar das tuas mãos, nos livrar da fornalha. Mas mesmo que Ele não nos livre, nós não nos prostraremos diante dos seus ídolos. Os irmãos estão entendendo? A confiança daqueles homens estava no Senhor. Mesmo que a vontade do Senhor fosse diferente da vontade deles. Quem é que não sabe que eles queriam ser salvos? Eles não queriam morrer na fornalha. Mas eles colocaram a vontade deles, a vida deles, abaixo da vontade de Deus, do Deus que eles serviam. Meus irmãos, hoje estão pregando um tipo de evangelho aí, em que a vontade do homem está acima da vontade de Deus. Onde o homem bota Deus na parede. Onde o homem determina e Deus tem que dar, tem que fazer. Esse não é o evangelho de Jesus Cristo. Esse não é o evangelho que liberta. Queridos, nós precisamos estar atentos, porque nós somos servos do Deus Altíssimo, não somos donos do Deus Altíssimo. Prega-se, vende-se um evangelho nos dias de hoje, em que as pessoas são donas do Deus Altíssimo, carregam Deus no bolso,
tiram e fazem que ele faça o que eles quiserem, quando eles quiserem. Infelizmente, meus irmãos, estão pregando isso e muita gente vivendo isso, sendo enganado com isso, quando na realidade este evangelho não é o evangelho de Jesus Cristo. O verso 18 diz assim: ela continuou fazendo isso por muitos dias, apontando e declarando quem eram aqueles homens e o que eles pregavam. Paulo ficou indignado, Paulo sensível às coisas espirituais, cheio do Espírito Santo, percebeu que aquilo ali era obra do maligno. Ele fica indignado. Então, depois de muitas vezes acontecer isso, ele se volta e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu lhe ordeno que saia dela. E no mesmo instante, o Espírito a deixou. Você já parou para pensar contra o que Paulo se indignou? Já parou para pensar nisso? Estava estudando esse texto e fiquei pensando assim: mas Paulo ficou indignado com aquela menina dizer que ele era o servo do Deus Altíssimo, que pregava a palavra da verdade, a palavra da salvação. Por que Paulo fica indignado com isso? Mas não era verdade? Não, meus irmãos. Paulo não estava indignado com aquela menina. Paulo não ficou indignado com o que ela falava. Paulo estava indignado com o fato daquela menina ser escrava 2 vezes. Paulo fica indignado com olhar para aquela menina e ver, primeiro, ela era escrava de homens, e segundo, ela era escrava do demônio, a que possuía e tomava conta dela. E porque ela era escrava do demônio, daquele espírito imundo, por causa disso, aqueles homens de quem ela era escrava ainda ganhavam dinheiro, porque a usavam para dar consultas às pessoas. Meus irmãos, que coisa terrível. Paulo se indigna com isso, e depois de muitas vezes, ele sabendo que poderia dar problema e deu problema, ele repreende aquele espírito imundo e ele sai e liberta aquela menina em nome de Jesus. Só que, meus irmãos, o demônio sai, e quando aquele demônio sai, aquela menina perde o valor para os seus senhores. Sabe por quê? Porque ela não adivinhava mais nada. Ela não tinha mais o espírito de adivinhação. E os seus senhores, que ganhavam dinheiro com ela, com as consultas que ela dava, agora se viram prejudicados. E lançaram mão de Paulo e Silas e mandaram-os prender, porque eles estavam alvoroçando o mundo. Estavam pregando costumes que não eram os costumes deles naquele lugar. Paulo e Silas estavam pregando que Jesus Cristo salva, cura e liberta o ser humano. Era a mensagem que eles pregavam. Não foi contra a mensagem mas sim contra a prisão que aquela menina estava atada, acorrentada, as cadeias que o inimigo tinha colocado sobre ela. A verdade, meus irmãos, não pertence ao inimigo das nossas almas. A verdade não pertence aos demônios. A verdade não pertence aos espíritos imundos. Cristo é a verdade de Deus. Ele falou: eu sou a verdade. Não poderia estar nos lábios, dos demônios aquela verdade. E Paulo repreende, e aquela menina é liberta. O verdadeiro evangelho, ele deve libertar. O verdadeiro evangelho, ele transforma, ele muda. Esse evangelho proclama nos dias de hoje que a solução é Jesus Cristo. Aquela menina, sendo escrava 2 vezes, precisava ser liberta. Paulo não podia talvez libertá-la da mão dos seus senhores, porque infelizmente naquela época a escravidão era algo legítimo. E a Bíblia não dá. A Bíblia ela não dá base para que fique tudo bem com a escravidão, não.
tá? A Bíblia não fala isso, mas a Bíblia, ela atende ao seu tempo também. E naquele tempo, naquele contexto, a escravidão era normal. Mas Paulo podia agir contra uma escravidão, que é a do inimigo sobre a alma do homem. E ali ele repreende aquele espírito imundo. O demônio sabia quem era Paulo e quem era Silas. Sabia a quem eles serviam. Sabia o que eles pregavam. Mas mantinha prisioneira aquela menina. Você já viu alguém possesso? Você já teve essa experiência? Já tive isso algumas vezes, meus irmãos. E é triste demais. Já me deparei com isso algumas vezes. Tive a oportunidade de orar, repreender, até crianças. Já tive situações na escola, com crianças, com esse problema. Os irmãos teriam uma ideia. E é triste demais. Porque aquele espírito imundo entra naquela pessoa, toma aquela pessoa, faz aquela pessoa fazer coisas que ela não faria, envergonha aquela pessoa, aprisiona, porque o inimigo é sujo demais, meus irmãos. Sujo demais. Aquela pessoa possessa, ela não tem capacidade de discernir o que está falando, o que está fazendo. Muitas vezes o inimigo a espanca, a lança no chão, abate com ela contra as coisas. É muito triste. Talvez Paulo, olhando para aquela menina, naquele momento de escravidão que ela estava, Paulo fica indignado em saber principalmente que Jesus tinha poder para libertar a vida daquela menina. E quando ele não aguentou mais, ele esqueceu de tudo e repreendeu aquele espírito imundo e a libertou. Triste também, meus irmãos, são pessoas irem se consultar com endemoniados, viverem uns pagando para ouvi-los, para ouvir o demônio falar com eles. Triste demais. Outros, meus irmãos, se valendo de ganhar dinheiro, se deixando ser usado pelo demônio para falar com as pessoas. Mas Jesus veio para libertar o homem do cativeiro do pecado, das garras de Satanás. Só Jesus Cristo salva. Só Ele liberta o homem do pecado e das garras do inimigo. Jesus continua sendo a única solução para a humanidade. Quem são esses que estão alvoroçando o mundo? Estes que chegaram também aqui são os pregadores do verdadeiro evangelho, em que Cristo veio a este mundo, morreu na cruz do Calvário para perdoar os seus pecados e escrever o seu nome no livro da vida. Só nele há salvação, porque somente nele, em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Atos 4:12. Só Jesus salva. Só Jesus liberta. De tudo que você está vivendo, querido, eu quero dizer, Jesus é a solução. De tudo que você tem visto, talvez na sua família, nas situações que você está vivendo, eu quero dizer, Jesus é a solução. Ele tem poder para salvar, libertar, transformar o seu lar, a sua vida, a sua família. E nós somos testemunhas disso, porque Ele fez isso na nossa vida. O Evangelho que liberta não é aquele em que você vai viver do prazer, não é aquele que vai fazer você enriquecer, não é aquele que vai te dar atalhos, facilidades, não é aquele que vai te levar por qualquer caminho. O Evangelho que liberta é o Evangelho de Cristo Jesus, que morreu na cruz por você, mas que Ele não ficou morto, Ele ressuscitou, está vivo, assentado à destra de Deus e intercede por cada um de nós. Ele vai voltar
para resgatar, para chamar para si a sua igreja, para tomar os seus salvos, para viverem com Ele na eternidade. Você precisa de Jesus. Você precisa entregar a sua vida a Jesus. Deixa Jesus transformar a sua vida. Esta é a mensagem do Evangelho. Você pode vir como você está, mas Jesus não vai deixar você ir embora da mesma maneira que você chegou. Ele vai transformar a sua vida. Você talvez, querido irmão e irmã, tanto aqui presencial quanto em casa, esteja pensando na vida de alguém, algum familiar, algum parente, algum amigo, querido seu, em que você diz assim: fulano é tão boa pessoa, só falta aceitar Jesus. Ah, se fulano aceitasse Jesus. Eu quero desafiar você a ser um homem e uma mulher de Deus, que alvoroça o mundo, proclamando Jesus Cristo como salvação. Quero desafiar você a entregar realmente, colocar essa vida, esse nome, essa pessoa que você lembrou, todos os dias diante do Senhor. Pastor, mas eu não tenho oportunidade de falar com ele. Pastor, é difícil falar para ela, eu mesmo não sei como eu vou fazer. Sabe o que você tem que fazer? Então, começa a orar incessantemente pela vida dele, pela vida dela, e fala assim: Senhor, coloca pessoas certas no caminho dele, coloca pessoas certas no caminho dela. Senhor, quebranta o coração. Senhor, que ele tenha um encontro contigo, que ela tenha um encontro contigo. Senhor, que ela se achegue, que ele ouça um louvor, alguém no trabalho, alguém na vizinhança, passe por alguma situação, porque há um interesse do Senhor de salvar o pecador perdido. E se nós clamarmos e nos colocarmos diante do Senhor, o Senhor vai nos dar a oportunidade de falar do amor dele. Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Você, querido, que já tem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você tem nas suas mãos o Evangelho que liberta. Você é templo do Espírito Santo, que vai te usar na proclamação do Evangelho. E você, querido, talvez que esteja ouvindo esta mensagem, que tem vivido uma vida longe do Senhor, que tem sofrido com os embates com o inimigo, eu quero dizer que Jesus tem poder para libertar você. Entrega a sua vida para Jesus. Entrega a sua vida para Jesus. Pastor, como que eu faço isso? Aí, onde você está, você fala assim: Senhor Jesus, eu me arrependo dos meus pecados, e eu declaro que eu creio no Senhor como Salvador, creio que o Senhor morreu na cruz do Calvário por mim, creio que o teu sangue tem poder para lavar os meus pecados. Me perdoa, Senhor, escreve o meu nome no livro da vida. Eu aceito o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Faça isso. Coloque a sua vida diante do Senhor. Você sabe o que aconteceu? Paulo e Silas foram presos porque libertaram aquela menina. E alguém pode pensar assim: meu Deus, eles fizeram bem e foram açoitados e presos. Foi. Mas só que quando eles foram açoitados e presos, tinha uma alma que precisava ser salva, que era do carcereiro que os prendeu. E aquele carcereiro aceitou Jesus. E quando aquele carcereiro aceitou Jesus, toda a sua família também aceitou Jesus. Porque era propósito de Deus que tudo aquilo acontecesse. Deus tem propósito na sua vida. Propósito de salvar você, e depois de salvar você, salvar toda a sua família também. Eu creio, porque Jesus tem feito isso, maravilhas no meio da sua igreja, salvando e libertando, e trazendo de volta aquele que estava perdido. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, louvado e engrandecido seja o teu nome, Pai, porque nós somos do Senhor,
porque fomos comprados por Ti, através do sangue de Jesus, derramado na cruz do Calvário. Mas, Pai, nesse momento nós estamos lembrando de irmãos, de amigos, de parentes, de vizinhos, de conhecidos de trabalho, pessoas que têm sofrido nas mãos do inimigo das nossas almas, pessoas que precisam, ó Pai, serem libertas, transformadas, assim como o Senhor fez conosco. Ó Pai, nós amamos essas pessoas e queremos também, ó Pai, que elas tenham um encontro contigo. Ó Senhor, o nome que o Teu servo lembrou, a Tua serva lembrou, esse coração que está quebrantado diante do Senhor nesse momento, apresentando um pai, a mãe, um tio, um filho, uma filha. Ó Senhor Deus, em nome de Jesus, por meio, ó Pai, do Espírito Santo do Senhor, vai, Pai, convence, Senhor Deus, esse coração do pecado, da justiça e do juízo. E que haja, Pai, quebrantamento, Senhor Deus, arrependimento e aceitação de Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Pai bendito, se nesse momento alguém nos assistindo pela internet está, ó Pai, entregando a sua vida para Jesus, visita, Pai, esse homem, essa mulher, esse jovem, essa jovem, esse adolescente ou criança nesse momento. Visita com o Teu poder, com o Teu Santo Espírito, sela nesse momento, Pai, salva, cura, liberta, transforma, Senhor, pelo poder que é no nome de Jesus, o nome que é sobre todo nome, porque, ó Pai, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e Ele continua salvando hoje. Vai de encontro, ó Pai, a essa vida, e que haja, Pai, refrigério nesta alma, nesse coração, e certeza do alcance do Senhor sobre a sua vida. É a nossa oração, Pai, em o nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém, Senhor.